A manhã de terça-feira em São Paulo parecia carregar o peso de todos os sonhos interrompidos do mundo. O céu, tingido de um cinza chumbo, desabava em uma chuva fina e gelada que castigava quem tentava atravessar as ruas apressadas. Dentro da rodoviária do Tietê, o cenário não era diferente do coração de Valentina Ribeiro, um caos silencioso. Aos 20 anos, com os olhos vermelhos de quem não dormia há dias e as mãos trêmulas de cansaço, a jovem segurava contra o peito sua mochila gasta, cujas alças remendadas pareciam prestes a desistir, assim como ela. Valentina havia deixado sua pequena cidade no interior de Minas Gerais, Diamantina, com a esperança de quem acredita que o trabalho duro vence qualquer obstáculo. Filha de um mecânico e de uma diarista, ela cresceu vendo os pais se sacrificarem por cada centavo, e seu maior desejo era dar uma vida digna a eles e à sua irmãzinha, Isadora, de apenas 8 anos. Mas a metrópole foi cruel. O dinheiro que economizou trabalhando em uma padaria sumiu rápido entre aluguéis de pensões baratas e passagens de metrô. Agora, com apenas R$ 50 no bolso. O último vestígio de suas economias. Ela encarava o painel de embarques. O sonho havia acabado. Ela estava voltando para casa com o sabor amargo do fracasso na boca. O cheiro de diesel misturado com café barato impregnava o ar úmido. Valentina caminhava em direção ao seu portão de embarque quando um som, quase imperceptível em meio ao barulho dos alto-falantes e das malas de rodinhas, a fez parar. Era um gemido baixo, abafado, carregado de uma dor real sentada em um dos bancos de plástico. Uma senhora de aparência extremamente elegante destoava de tudo ao redor. Seus cabelos eram de um branco impecável, vestiam sobretudo de corte perfeito e segurava uma bolsa de couro legítimo que custaria meses do salário do pai de Valentina. Mas, naquele momento, nada disso importava. O rosto daquela mulher estava pálido como cera, e suas mãos estavam pressionadas contra o peito enquanto ela lutava desesperadamente por oxigênio. Centenas de pessoas passavam por ali, algumas olhavam com curiosidade, outras com pressa, mas ninguém parava. Valentina, movida pelo instinto de cuidado que cultivara cuidando da avó doente, não hesitou. Ela largou sua mochila no chão sujo e se ajoelhou diante da desconhecida. — A senhora está bem? Por favor, respira comigo, disse Valentina, com uma voz que emanava uma calma sobrenatural para quem estava no meio de um colapso pessoal. A mulher, Dona Esperança Monteiro, tentou falar, mas apenas conseguiu apontar para a bolsa. Com as mãos trêmulas, ela não conseguia abrir o pequeno frasco de remédio. Valentina pegou o medicamento, abriu com agilidade e ajudou a senhora a tomar o comprimido com o último gole de água que restava em sua própria garrafa. Ela permaneceu ali, segurando as mãos geladas daquela desconhecida, ignorando o anúncio de que seu ônibus para Minas estava prestes a partir. Valentina não sabia, mas ao deixar aquele ônibus ir embora, ela estava entrando em um caminho sem volta para uma vida que nem em seus sonhos mais ousados ela ousou imaginar. O destino acabará de trocar sua passagem de ônibus por um bilhete para uma nova existência. O carro preto e luxuoso deslizava silenciosamente pelas ruas arborizadas do bairro dos Jardins, um lugar onde as calçadas pareciam não conhecer a sujeira e os muros altos escondiam segredos guardados a 7 chaves. Valentina olhava pela janela, boquiaberta. Ela nunca tinha visto casas que pareciam castelos modernos. Dona Esperança, já recuperada mas ainda com um olhar atento sobre a jovem, sorriu ao ver o reflexo do espanto nos olhos de Valentina. — Não tenha medo, minha querida. Você salvou minha vida. O mínimo que posso fazer é lhe dar um teto e um trabalho digno, disse a senhora, selando o destino da moça. Quando o enorme portão de ferro trabalhado se abriu, Valentina sentiu um frio na barriga. A mansão dos Monteiro era uma construção imponente de 3 andares, com paredes de vidro e mármore que brilhavam sob as luzes do entardecer. No centro da entrada, uma fonte de água cristalina jorrava incessantemente. Valentina apertou as alças de sua mochila gasta contra o corpo, sentindo-se pequena, quase invisível naquele cenário de opulência. Ao entrar no hall principal, o cheiro de flores frescas e madeira nobre a envolveu, mas a recepção não foi das mais calorosas. Diva, a governanta da casa há décadas, apareceu com seu uniforme impecável e um semblante que não deixava espaço para sorrisos. Ela mediu Valentina de cima a baixo, detendo o olhar nos sapatos gastos e na roupa simples da jovem. — Mais uma Dona Esperança! Resmungou a mulher com uma voz carregada de ceticismo.
Valentina estendeu a mão para cumprimentá-la, mas Diva apenas fez um sinal seco para que ela seguisse. As regras são simples. Não toque em nada que não lhe pedirem. Acima de tudo, não incomode o Sr. Rodrigo. O nome ecoou como um trovão. Antes que Valentina pudesse perguntar quem era, o som de um motor potente rugiu na garagem. Minutos depois, a porta principal se abriu e ele entrou. Rodrigo Monteiro parecia ter saído de uma capa de revista de negócios, mas sua aura era pesada, quase sufocante. Vestindo um terno sob medida que acentuava seus ombros largos, ele caminhava com a arrogância de quem é dono do mundo, mas seus olhos escuros eram como poços de gelo. Ele mal olhou para a mãe antes de fixar o olhar em Valentina. Quem é essa mãe? Alguma nova caridade sua? Perguntou ele, a voz fria e cortante como uma navalha. Valentina sentiu o sangue subir às bochechas. Ela não era uma caridade, ela tinha um nome, tinha uma história. O nome dela é Valentina Rodrigo. Ela salvou minha vida hoje na rodoviária, defendeu Dona Esperança, mas Rodrigo apenas deu um sorriso amargo. Desprovido de qualquer humor, espero que ela seja tão boa em limpar quanto é em inventar histórias de heroísmo. Não quero estranhos circulando pela minha casa. Sem esperar resposta, ele subiu as escadarias de mármore, deixando um rastro de perfume caro e arrogância. Valentina ficou parada no centro da sala monumental, sentindo o peso daquela humilhação. O quarto que lhe foi dado era maior que a casa inteira de seus pais em Diamantina, com lençóis de fios egípcios e uma vista deslumbrante para o jardim. Mas, enquanto se deitava naquela cama luxuosa, Valentina percebeu que aquela mansão, apesar de linda, era uma fortaleza de solidão. Ela tinha entrado em um mundo de cristal, mas o dono desse mundo tinha um coração de pedra que ela, em sua simplicidade, nem imaginava como começar a quebrar. Os dias na mansão Monteiro passaram a seguir um ritmo que Valentina nunca conhecera. Enquanto o sol ainda preguiçava no horizonte, ela já estava de pé, preparando chá de ervas que sua avó dizia curar até tristeza, organizando os comprimidos de Dona Esperança com uma precisão cirúrgica e, o mais importante, trazendo som para aquela casa que antes parecia um mausoléu. Valentina cantarolava modinhas de Minas enquanto abria as cortinas pesadas, deixando a luz inundar os cômodos que Rodrigo preferia manter na penumbra. Rodrigo, por sua vez, tentava manter sua rotina de indiferença, mas era cada vez mais difícil ignorar a presença daquela jovem. Ele a observava, escondido atrás da porta do escritório, enquanto ela ajudava sua mãe a caminhar pelo jardim de inverno. Ele via como os olhos de Dona Esperança brilhavam quando Valentina contava causos do interior, e como a risada da moça, clara e genuína, ecoava pelos corredores de mármore. Aquilo o irritava profundamente, porque a alegria dela parecia um insulto à sua própria amargura. Ele se perguntava, como alguém que não tinha nada podia ser tão feliz? A tensão aumentou com a chegada de Lucas, o novo jardineiro contratado para cuidar das vastas áreas verdes da propriedade. Lucas era o oposto de Rodrigo, tinha a pele bronzeada pelo sol, mãos calejadas de quem amava a terra e um sorriso que aparecia com facilidade. Sendo também do interior, a conexão entre ele e Valentina foi instantânea. Nas horas de folga, Valentina sentava-se nos degraus da varanda enquanto Lucas podava as roseiras, e os dois trocavam lembranças de Minas, rindo de gírias que só eles entendiam. Certa tarde, Rodrigo observava a cena da sacada de seu quarto. Ele viu quando Lucas colheu uma pequena flor silvestre. Com um gesto tímido, a entregou para Valentina, que a colocou atrás da orelha, corando levemente. Um sentimento desconhecido e violento atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Ele apertou o parapeito de pedra com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. Não era apenas irritação, era uma posse primitiva que ele não conseguia explicar. Ela é apenas uma funcionária, ele repetia para si mesmo, mas seus pés já o levavam escada abaixo. Ele interrompeu a conversa dos dois com a sutileza de um furacão. Valentina, minha mãe está chamando. E você, jardineiro, não é pago para jogar conversa fora, disparou ele, a voz carregada de um veneno que surpreendeu até a si mesmo. Lucas baixou a cabeça, pedindo desculpas, mas Valentina não se encolheu. Ela encarou os olhos tempestuosos de Rodrigo com uma coragem que o deixou desarmado por um segundo. Dona Esperança está dormindo, senhor Rodrigo. Eu acabei de sair do quarto dela, ela disse calmamente. O silêncio que se seguiu foi cortante. Rodrigo sentiu-se um tolo, mas não recuou.
Ele deu um passo em direção a ela, diminuindo a distância entre os dois até que Valentina pudesse sentir o calor emanando de seu corpo e o cheiro de sândalo de seu perfume caro. Não me importa. Nesta casa, eu dito o tempo de todos. Não quero distrações. Ele deu as costas e saiu, mas seu coração batia em um ritmo frenético. Ele odiava o jeito como Valentina o desafiava, odiava o jeito como ela cheirava flores do campo, mas, acima de tudo, odiava o fato de que, pela primeira vez em anos, ele estava sentindo algo que o dinheiro não podia controlar. A noite caiu sobre a mansão com uma névoa densa, como se a própria natureza soubesse que algo estava prestes a mudar. Valentina terminava de ler um capítulo de um livro de poesias para Dona Esperança, que parecia mais cansada que o habitual. Você é o anjo que Deus enviou para organizar minha partida, pequena, sussurrou a senhora antes de pegar no sono. Valentina sentiu um aperto no peito, um pressentimento ruim que a impediu de dormir. Cerca de 3 horas da manhã, um grito abafado vindo do andar de baixo quebrou o silêncio da casa. Valentina correu, os pés descalços batendo no frio do mármore, e encontrou Rodrigo no corredor. Ele estava com o telefone na mão, o rosto pálido e os olhos arregalados, transbordando um medo que sua máscara de arrogância não conseguia mais esconder. Dona Esperança havia sofrido um segundo infarto, desta vez muito mais severo. A ambulância chegou com luzes giratórias que pintavam as paredes da mansão de vermelho e azul. No hospital, o luxo não servia de nada. Rodrigo andava de um lado para o outro na sala de espera privada, chutando o pé da poltrona de couro e praguejando contra os médicos, contra o tempo, contra o mundo. Ele era um homem acostumado a comandar, mas ali, diante da morte, ele era apenas um filho aterrorizado. Tudo isso é inútil. Todo esse dinheiro e ninguém faz nada. Ele explodiu, as lágrimas finalmente vencendo a barreira de seus olhos. Ele se sentou e cobriu o rosto com as mãos, os ombros largos sacudindo em soluços silenciosos. Valentina, que até então estava em um canto respeitando o espaço dele, aproximou-se lentamente. Ela sabia que ele a odiaria por vê-lo fraco, mas a compaixão nela era maior que o medo da rejeição. Sem dizer uma palavra, ela se sentou ao lado dele e colocou a mão sobre seu ombro. Rodrigo tensionou o corpo, pronto para dar uma resposta ríspida, mas o toque de Valentina era diferente. Era firme, quente e carregava uma paz que ele nunca experimentara. Ele não a afastou. Pelo contrário, ele inclinou a cabeça até que sua testa encontrasse o ombro da jovem, deixando o peso de sua dor desabar sobre ela. Naquela sala fria de hospital, a barreira entre o patrão bilionário e a empregada pobre desapareceu. Eram apenas 2 almas perdidas na incerteza. Ela não pode me deixar, Valentina. Ela é a única pessoa que já me amou de verdade, ele sussurrou com a voz embargada. Valentina acariciou o cabelo dele, os olhos também marejados. Ela sabe o quanto você a ama, Rodrigo. E ela é forte. Agora, você precisa ser a força dela também. Quando o médico finalmente apareceu na porta, o olhar era sombrio. Dona Esperança havia sobrevivido, mas as notícias não eram boas. Ela precisaria de cuidados intensivos e permanentes, e o risco de uma nova crise era constante. Ao voltarem para a mansão, o silêncio era absoluto. No hall de entrada, antes de cada um seguir para seu quarto, Rodrigo segurou o pulso de Valentina. Não havia gelo em seu olhar agora, apenas uma súplica silenciosa. Não vá embora, ele disse, quase em um sussurro. Eu não sei se consigo manter esta casa em pé sem vocês duas. As semanas seguintes transformaram a mansão em uma espécie de hospital de luxo. Dona Esperança agora repousava em um leito montado no andar térreo, e Valentina tornou-se sua sombra benfeitora. Mas não era apenas da senhora que ela cuidava. Sem perceber, Valentina passou a cuidar também do ritmo da casa e, consequentemente, do ritmo de Rodrigo. Ela agora sabia como ele gostava do café. Forte e amargo, como sua personalidade. E sabia que, nas noites em que ele não conseguia dormir, ele se trancava na biblioteca. Em uma dessas madrugadas, Valentina o encontrou rodeado por garrafas de cristal e papéis de trabalho. Ele não usava terno, a camisa social estava amassada e aberta no colarinho. Havia algo de cru e perigoso naquela imagem. Ao notar a presença dela,
Rodrigo não gritou. Ele apenas a encarou, e Valentina percebeu, pela primeira vez, uma fotografia antiga caída sobre a mesa. Rodrigo, muito jovem, ao lado de um homem austero que lhe segurava o ombro com uma força que parecia sufocante. Meu pai dizia que o amor era uma doença que tornava os homens fracos, disse Rodrigo, a voz arrastada pelo cansaço, ou talvez pelo uísque. Ele me ensinou que, para proteger o que é nosso, temos que ser de pedra. Mas olhe para mim agora, estou desmoronando por causa de uma velha teimosa e de uma menina que apareceu do nada. Valentina se aproximou, deixando uma bandeja com chá de camomila sobre a mesa. O senhor não está desmoronando, Rodrigo. O senhor está apenas sentindo. E sentir é o que nos diferencia das máquinas que o senhor comanda na sua empresa. Ela ousou tocar na fotografia. O amor não é doença. É a cura. O senhor só foi ensinado com as ferramentas erradas. Rodrigo se levantou bruscamente, a cadeira arrastando no chão com um ruído seco. Ele parou a poucos centímetros dela. A diferença de altura era intimidadora, mas Valentina não recuou. O ar entre eles tornou-se pesado, carregado de uma eletricidade que não tinha nada a ver com a tragédia da família e tudo a ver com a atração que ambos tentavam sufocar. Ele levou a mão ao rosto dela, o polegar traçando o contorno de seus lábios com uma delicadeza que contrastava com sua expressão atormentada. — Por que você não me teme como os outros? Ele perguntou, a voz descendo uma oitava. Eu poderia te mandar embora agora mesmo. Porque eu vejo quem o senhor é quando as luzes se apagam, ela respondeu, o coração batendo contra as costelas como um pássaro engaiolado. E quem o senhor é não me assusta. Rodrigo fechou os olhos, lutando contra o impulso de beijá-la. Ele sabia que, se cruzasse aquela linha, não haveria volta. Ele seria escravo daquela moça de mão simples e coração gigante. Ele se afastou abruptamente, dando-lhe as costas. Vá dormir, Valentina. O dia começa cedo amanhã. Ela saiu em silêncio, mas, ao fechar a porta, Rodrigo socou a parede. Ele estava perdendo o controle, e o que mais o assustava não era o fato de estar se apaixonando pela empregada, mas o fato de que ele começava a achar que o mundo dele só fazia sentido se ela estivesse ali, vigiando seus fantasmas. A Mansão Monteiro abriu suas portas para um pequeno coquetel beneficente, um evento que Dona Esperança insistiu que fosse mantido para não levantar boatos sobre sua saúde. Valentina, a pedido da própria senhora, não estava de uniforme. Usava um vestido azul simples, mas que realçava a cor de sua pele e a doçura de seu rosto. Ela circulava entre os convidados com a naturalidade de quem não precisa de joias para brilhar, servindo como os olhos e ouvidos da patroa. No entanto, o clima de harmonia foi estilhaçado pela chegada de Camila Albuquerque. Filha de banqueiros e ex-noiva de Rodrigo, Camila entrou no salão como se fosse a dona da propriedade. Ao avistar Rodrigo conversando com alguns investidores, ela desfilou até ele, ignorando todos ao redor. Mas seus olhos de rapina logo encontraram Valentina, que estava perto do buffet organizando as taças. Rodrigo, querido, que bom ver que os negócios não tiraram seu bom gosto para decorações, disse Camila, lançando um olhar de puro desprezo para Valentina. Mas me diga, quem é essa? A nova assistente social que a sua mãe adotou? Ou os padrões da casa caíram tanto que agora serventes usam a porta da frente? O riso de Camila era estridente e carregado de malícia. Alguns convidados pararam para olhar. Valentina sentiu o rosto queimar, a velha sensação de não pertencer àquele mundo voltando com força total. Ela fez menção de se retirar, mas a voz de Rodrigo, fria e firme, cortou o ar como um chicote. Valentina não é uma servente, Camila. Ela é a pessoa que mantém esta casa funcionando enquanto eu não estou. E, ao contrário de muitos aqui, ela está aqui por mérito, não por herança, declarou Rodrigo, caminhando até Valentina e, para o choque de todos, pousando a mão possessivamente na cintura dela. Camila empalideceu de ódio. Você está defendendo essa coisinha? Rodrigo, olhe para ela. Ela cheira sabão de barra e interior de Minas. Você realmente vai trocar o nosso legado por uma aventura com a moça do café? O legado que meu pai deixou foi de solidão, Camila.
Eu cansei dele, rebateu Rodrigo. Ele então olhou diretamente para Valentina, ignorando a ex-noiva como se ela fosse invisível. Valentina, você poderia me acompanhar até a varanda? Preciso de um ar que não esteja contaminado por hipocrisia. Eles saíram sob os olhares estupefatos da elite paulistana. Lá fora, sob o luar, o silêncio era absoluto. Valentina se afastou um passo, tentando recuperar o fôlego. O senhor não devia ter feito isso. Ela vai odiar o senhor, e vai me odiar ainda mais. Deixe que odeiem, disse Rodrigo, sua voz agora suave, quase vulnerável. Eu passei a vida toda tentando agradar pessoas como ela e acabando vazio por dentro. Hoje, pela primeira vez, eu me senti orgulhoso de quem estava ao meu lado. Ele se aproximou, o rosto iluminado apenas pela lua. Valentina, eu sei que o mundo dela é cruel, mas eu prometo, ninguém mais vai humilhar você enquanto eu estiver por perto. Naquele momento, a promessa dele não soou como a de um patrão, mas como a de um homem que estava, finalmente, pronto para lutar por algo real. O tempo, que antes parecia arrastar-se na mansão, agora corria a galope. A revelação de que o pai de Valentina estava ligado ao passado da família Monteiro não foi um obstáculo, mas sim uma ponte. Rodrigo, com sua rede de contatos e seu senso de justiça recém-despertado, não mediu esforços. Ele mergulhou na antiga investigação, e o que descobriu foi chocante. O roubo havia sido forjado por um dos antigos capangas de seu pai, para prejudicar um concorrente. O pai de Valentina era inocente, uma vítima de um esquema sujo. A primeira grande vitória do casal foi a libertação e a reabilitação do pai de Valentina. A família dela, que vivia sob a sombra de uma injustiça, pôde finalmente respirar. Rodrigo não apenas providenciou a defesa legal, mas também investiu na pequena oficina mecânica do pai de Valentina, transformando-a em um negócio próspero em Diamantina. A pequena Isadora, agora com uma escola de qualidade, finalmente viu os olhos da irmã brilharem de alegria genuína. O casamento não foi nos salões luxuosos de São Paulo, mas na igrejinha simples e charmosa de Diamantina, que viu Valentina crescer. Flores do campo decoravam o altar, e os convidados eram uma mistura inusitada. A família humilde de Valentina, os funcionários da mansão, incluindo uma diva visivelmente emocionada, e os amigos mais próximos de Rodrigo, que pela primeira vez o viam sorrir de verdade. Valentina usava um vestido simples, mas deslumbrante, feito por uma costureira local. Rodrigo, em seu terno impecável, não conseguia desviar os olhos dela. Anos se passaram. A mansão dos Monteiro, antes um palácio gelado, transformou-se em um lar vibrante e acolhedor. O som de risadas de crianças. Lara e João, os filhos de Valentina e Rodrigo, ecoava pelos corredores de mármore, preenchendo cada canto com a alegria que Dona Esperança tanto desejou. Valentina formou-se em pedagogia e, junto com Rodrigo, criou a Fundação Esperança, um centro que oferecia oportunidades de educação e moradia para jovens que, como ela, chegavam à cidade grande sem recursos, mas cheios de sonhos. Um dia, enquanto arrumava os pertences de sua falecida mãe, Rodrigo encontrou uma carta amarelada e esquecida. Nela, Dona Esperança escrevia sobre o dia em que conheceu Valentina na rodoviária. Meu filho, eu sei que você sempre buscou a felicidade em fortunas e negócios, mas a verdadeira riqueza é a alma. Aquela menina, Valentina, não me salvou apenas de um ataque. Ela salvou você. Ela é o milagre que Deus nos enviou. E eu sabia que, ao cruzar o caminho dela, sua vida, e a vida de toda a nossa família, nunca mais seria a mesma. Rodrigo sorriu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O milagre não foi apenas o encontro na rodoviária, foi a transformação de um coração de gelo. A pureza de uma jovem humilde não apenas salvou uma vida, mas resgatou uma dinastia da solidão e provou que, na rodoviária da vida, o destino sempre reserva uma vaga de primeira classe para quem tem a bondade como maior riqueza.